Vou ler o texto em 1 João 2, 18 a 27. Já é a última hora. E como viste que veio o anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido, pelo que conhecemos que é a última hora. Eles saíram do nosso meio, entretanto não eram dos nossos. Porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Todavia, eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. E vós possuís unção que vem do Santo, e tendes todo conhecimento. Não vos escrevi porque não saibais a verdade, antes porque a sabeis, e porque mentira alguma jamais procede da verdade. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Esse é o anticristo, o que nega o Pai e o Filho. Todo aquele que nega o Filho, esse não tem o Pai. Aquele que confessa o Filho, tem igualmente o Pai. Permaneça em vós o que ouviste desde o princípio. Se em vós permanecer o que desde o princípio ouvistes, também permanecereis vós no Filho e no Pai. E esta é a promessa que ele mesmo nos fez, a vida eterna. Isso que vos acabo de escrever é acerca dos que vos procuram enganar. Quanto a vós outros, a unção que dele recebestes permanece em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine. Mas como a unção vos ensina a respeito de todas as coisas, e é verdadeira, e não é falsa, permanecei nele, como também ele vos ensinou. Muito bem, queridos. João aqui está direcionando a sua mensagem para os últimos dias, só que ele não usa essa expressão últimos dias, que é característica lá dos profetas do Velho Testamento e também Jesus. Ele usa a expressão, esta é a última hora. Quando se fala em dia e quando se fala em hora, há uma diferença muito grande, né? De um dia para a hora. Um dia nosso aí de 24 horas, ou se quiser colocar apenas a luz solar, 12 horas. Uma coisa é você falar os últimos dias, e outra coisa diferente é a última hora. Essa última hora mostra sim que a volta de Jesus está mais iminente, não é? Qualquer momento Jesus pode voltar para o arrebatamento da sua igreja, do seu povo. Mas, e ele coloca aqui um dos sinais para essa última hora, que é o aparecimento desses falsos cristos, desses falsos profetas. Onde foi que João aprendeu essa expressão, a última hora ou último momento? Com toda certeza, aprendeu de Jesus, porque Jesus ensinou assiduamente sobre a questão dos últimos tempos. Por exemplo, em Mateus ele diz: então se alguém disser, eis aqui o Cristo, ou ei-lo ali, não acrediteis, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Aí é fácil, porque o que tem de gente aí, à procura de sinais, à procura de prodígios, e acha que Deus está por detrás de tudo isso, né? Quando o diabo também tem poder para operar esses sinais. Vede que vô-lo tenho predito. Portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saiais. Ou ei-lo no interior da casa, não acrediteis. Então, se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou ei-lo ali, não acrediteis. Então, Jesus está falando aí sobre o surgimento de falsos cristos, de falsos profetas, e essa é exatamente a mensagem que nós lemos aqui nesse versículo 18. Filhinhos, já é a última hora, e como ouvistes que veio o anticristo, também agora muitos anticristos, ele usa o singular e ele usa o plural. O anticristo aqui, como Satanás, o enganador, ele que vem encarnado aí para liderar as nações e reger as nações com vara de ferro, e tem aqui também os seus predecessores, os seus portas-vozes, esses anticristos que ele coloca aqui no plural. Então, queridos, Paulo
também pregou muito sobre os falsos profetas, sobre o anticristo, né? E Paulo pregava com tanta intensidade que ele teve que corrigir a igreja de Tessalônica. A igreja de Tessalônica tinha muitos espertos lá que achavam que Jesus, a vida de Jesus era tão iminente, podia acontecer a qualquer momento, que eles falaram assim, por que a gente vai trabalhar se Jesus pode voltar a qualquer momento? Então eles deixaram de trabalhar, ficavam na ociosidade, e Paulo tinha que repreendê-los, dizendo que se alguém não trabalhar também não deve comer, porque todos nós comemos, vestimos, e se nós não trabalhamos, alguém está trabalhando dobrado para nós. Mas, queridos, esta última hora que nós estamos vivendo, João deixa claro, a Bíblia deixa claro, o Novo Testamento vai deixar muito claro que é um momento de apostasia, é um momento de crise política, é um momento de crise social, é um momento, essas convulsões das nações que nós encontramos na própria natureza, são sinais evidentes da volta iminente do Senhor Jesus. Vivemos uma noite escura, de trevas, de pecado, de afastamento de Deus, esfriamento na fé, distanciamento de Deus. O que os homens faziam às ocultas, hoje fazem às claras, né? Essa questão de princípios éticos ou morais, nos nossos dias, são valores que foram para o lixo. Mas na noite mais escura, queridos, é a noite mais escura que antecede o raiar de um novo dia. E esse momento de escuridão que nós estamos vivendo, que o mundo vive, é um sinal de que o dia está raiando para a igreja. E Jesus pode voltar a qualquer momento. Então é interessante esse singular e o plural que ele usa, né? O anticristo e os anticristos têm surgido aí como uma marca de que esse cenário está montado para o maior evento que a igreja vai viver e que o mundo também vai viver. Para a igreja é um momento de glória, mas para o mundo é um momento de terror. Tem no versículo 19, uma mensagem interessante, no versículo 19, falando sobre esses que estavam no nosso meio e foram embora. Olha a forma como João coloca isso aqui, falando sobre apostasia, esfriamento da fé, muita gente dando as costas para Deus, indo embora. Olha como ele coloca essa palavra aqui. Eles saíram de nosso meio, entretanto, não eram dos nossos, porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Todavia, eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. Então, meus irmãos, qual é a questão? Ser ou estar? Então a questão aqui não é estar, a questão aqui é ser. Eu posso estar na igreja, mas não ser da igreja. Muita gente está na igreja e não faz parte do corpo de Cristo. Está, mas não é. E esses aqui estavam no meio, mas não eram do meio. E eles foram embora. Qual a razão por que eles foram embora? Eles foram num sinal claro de protesto. O que acontece com essa igreja não nos agrada. O que essa igreja prega não concordamos. Não temos comunhão com essa doutrina, não temos comunhão com esses ensinamentos. Nós temos uma outra expressão de fé. Então eles foram embora, porque não concordavam com as coisas que estavam na igreja. É um princípio que a gente precisa estar atento, queridos, porque tem muita coisa na igreja que a gente não gosta. Mas não gosta por quê? Qual é a razão? É porque não tem fundamento bíblico? Não passa pelo crivo das escrituras sagradas? Ou porque nós não temos discernimento
e não permitimos que entre no nosso coração. Então eles aqui não tinham comunhão com a igreja e foram embora. E fizeram muito bem ir embora. Graças a Deus que foram embora. Porque essas pessoas que estão na igreja, que não concordam com a igreja, discordam em tudo da igreja, nada ali agrada ao seu coração. Então é um câncer que está dentro da igreja. Esse câncer precisa ser extirpado. Porque a igreja, queridos, não é para agradar a ninguém. Nós é que temos que agradar, é que ser agradáveis, com o coração contrito, quebrantado, com o nosso coração cheio de fé, dispostos a fortalecer esses vínculos que nos prendem à igreja e que também nos prendem à igreja como corpo vivo de Cristo. Então a questão não é saber se a igreja está me agradando, é se eu estou agradando a ela como corpo vivo do Senhor Jesus. Mas esses aqui revelaram a sua natureza ímpia e foram embora. Foram para nunca mais voltar. É a ideia que a gente tem daquele jovem rico, né? Muito rico, que chegou a Jesus dizendo: mestre, que bem farei para herdar a vida eterna. Aí Jesus coloca aquele jovem debaixo de uma prova. Fala assim, não, você quer ser perfeito? Guarde os mandamentos. Não, eu guardo isso desde a infância. Então venda tudo o que tens e reparte entre os pobres. Vem, segue-me e terás tesouro nos céus. E ele foi embora. E a ideia que o texto nos dá é que ele foi embora para nunca mais voltar. É o que muita gente hoje faz com respeito à igreja. Eles vão embora e não voltam mais, porque o que vê na igreja nada lhe agrada. Eles entram e saem mais contrariados que entraram. Agora, outra coisa linda que João coloca aqui, no versículo 20, fala sobre aqueles que não estão na igreja, aqueles que são a igreja. Aí no versículo 20 ele diz assim: e vós possuís unção que vem do santo e tendes todo conhecimento. Esses aqui, que não estão na igreja, mas que são a igreja, esses aqui receberam a unção preciosa de Deus. Vós tendes a unção do santo e por isso vocês têm todo o conhecimento que precisam ter. Queridos, essa unção, ela representava um papel muito grande na sociedade daquele tempo lá no Oriente Médio. Um calor sufocante, um clima seco, abafado, deixava aquele povo debilitado. Então eles costumavam banhar-se com unguento. E aquele banho que eles tomavam com unguento trazia um frescor, trazia um bem-estar, trazia um refrigério. Isso aqui fazia parte da cultura daquela sociedade na Ásia Menor. Em razão do clima, esses ungüentos faziam muito bem. Só que depois nós temos lá no Velho Testamento uma aplicação espiritual desses ungüentos para a unção de enfermos, unção do sacerdote. Mas agora tem apenas não um aspecto físico, emocional, de sentir-se bem fisicamente, sentir-se bem emocionalmente. Mas agora essa unção se reveste de um outro significado, de uma autoridade espiritual. E quando diz assim, mas vós possuís a unção que vem do santo. E com essa unção vem também o conhecimento que nós precisamos ter da fé cristã, a compreensão desse Deus. Meus irmãos, essa unção aqui faz toda a diferença na nossa vida cristã, porque a gente nasce espiritualmente parte dessa unção. Foi o Espírito Santo que nos conduziu a uma experiência com Cristo. Foi essa unção que abriu os nossos olhos, o nosso entendimento, que abriu a nossa alma para amar o Senhor,
para nos consagrar ao Senhor. Então esta unção faz toda a diferença na vida de um homem e toda a diferença na vida de uma mulher. E aqui, veja só, faz diferença mesmo. Porque uma coisa é alguém ser guiado por falsos mestres, por falsos profetas. Sem discernimento nenhum, são empurrados. Outra coisa é alguém ser direcionado pela unção do Espírito Santo. Queridos, a trajetória é outra. O cristianismo é outra. A dinâmica da fé cristã é outra. Mesmo que venha aí os embates do dia a dia, essas lutas que nós temos, debaixo dessa unção, tudo fica mais fácil. Até mesmo em razão dessa autoridade espiritual decorrente dessa unção, do discernimento que a nossa batalha não é apenas no nível humano, mas a nossa batalha se trava muito no nível espiritual e a gente enxerga isso, nós temos discernimento disso. Em vez de nós ficar envolvendo com questões, questiúnculas, conflitos, com brigas, com guerras, até mesmo no seio familiar, queridos, a gente vai mais para a oração, vai mais para o exercício espiritual, o exercício da nossa fé. Então a igreja nasceu debaixo dessa unção lá no dia de Pentecoste. Quando essa unção veio sobre os discípulos, tudo mudou na vida deles. O que eles viram, os 3 anos e meio que eles andaram com Jesus, encheu a cabeça deles. Mas parece que aquilo ficou na cabeça, não desceu para o coração. A unção pegou todos aqueles ensinamentos de Jesus, aquela experiência, e fez com que aquilo descesse para o coração e tivesse um novo significado, uma nova compreensão. Então, representa tudo esta unção de Deus. E eu tenho uma expressão que eu aprendi no seminário, ouvi no seminário, e desde então eu faço uso dela. Queridos, o Espírito Santo é a nossa coluna vertebral. Dependendo do nosso relacionamento com Ele, nós estamos em pé. Mas dependendo do nosso relacionamento com Ele, frio, distante, a gente vai acabar rastejando aí como verme. E aí, João, nos versículos 21 a 24, ele vai colocar em xeque esses falsos mestres, esses falsos profetas. De que forma? Simples, muito simples. Ele coloca a verdade de um lado e a mentira do outro lado. E aí? A mentira nunca vai prevalecer contra a verdade. Verdade é verdade, mentira é mentira. A meia verdade nunca será verdade. Meia verdade sempre será mentira. Então ele falou assim, olha, não vos escrevi porque não saibais a verdade. Qual é a verdade? Onde está a verdade? Antes porque a sabeis e porque mentira alguma procede da verdade. Quem é o mentiroso? Senão aquele que nega que Jesus é o Cristo. Esse que nega é o anticristo. O que nega o Filho e o que nega o Pai. Todo aquele que nega o Filho, esse não tem o Pai. Aquele que confessa o Filho, tem igualmente o Pai. Permaneça em vós o que ouviste desde o princípio. Se em vós permanecer o que desde o princípio ouvistes, também permanecereis vós no Filho do Pai. Então, meus amados, são duas coisas que a gente precisa parar para analisar aqui. Há uma distância irreconciliável entre a verdade e a mentira. A distância é muito grande entre as duas coisas. A verdade tem compromisso com a moral. A mentira não tem compromisso com nada. E a outra questão que ele coloca aqui, de forma muito clara, é que ele fala assim, é um apelo que ele faz aqui, para que permaneça no que aprendeste no princípio. Ele diz assim, o que ouviste desde o princípio.
Isso é importante, queridos, os fundamentos da nossa fé. Porque ao longo da história da igreja, especialmente nesse século que nós estamos vivendo, esse tempo que o pessoal quer trazer novidade, e muita gente correndo atrás de novidade, olha, ali tem uma revelação nova, ali tem um ensinamento novo. Aí você vai olhar, ele não tem vínculo algum com essas doutrinas ortodoxas, essas doutrinas apostólicas, essas doutrinas fundamentais das Escrituras Sagradas. Então é temerário as pessoas ficarem correndo atrás de novidade. E aí ele diz assim, o que ouviste desde o princípio. E aí, se em vós permanecer o que desde o princípio ouviste, sem alteração, sem novidade. Ninguém precisa fazer uma nova leitura da Bíblia. Ninguém precisa reinterpretar a Bíblia. Ninguém precisa ressignificar a Bíblia. A Bíblia é a palavra eterna, imutável de Deus. O que Deus disse e pronto. Ninguém precisa ressignificar o que Deus disse. O que Jesus ensinou, Jesus ensinou. O que o Espírito Santo ensinou através dos apóstolos, ensinou. Essa é a palavra da verdade e ninguém precisa ficar correndo atrás de novidade doutrinária, novidades bíblicas, como se a Bíblia não fosse essa verdade que está sendo pregada ao longo desses 2000 anos. Então, meus irmãos, esta unção de Deus, ela é fundamental. Ela é fundamental. Mas a gente precisa ter cuidado com o que é verdade e o que não é verdade. Porque muitas vezes se colocam diante de nós mentiras travestidas de verdade. E olha que a mentira, quando veste roupas da verdade, ela é extremamente perigosa. Ela é mais perigosa do que a mentira nua e crua. Você quer ver um exemplo bíblico? Por exemplo, lá em Marcos 1:24, quando Jesus encontra aquele demoniado lá em Gadara, aqueles demônios na vida daquele homem correram, se curvaram diante de Jesus e vieste atormentar-nos antes do tempo? Bem sei quem tu és o Cristo, o Santo de Deus, tu és o Santo de Deus. Olha a confissão que os demônios estão fazendo. Mas qual foi o testemunho que Jesus deu sobre os demônios, sobre o diabo e sobre a tropa toda dele? Jesus disse que, falando lá aos judeus, lá em João capítulo 8, versículo 44, disse, vós sois do diabo que é o vosso pai, e quereis satisfazer-lhes os desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. E agora, esse mentiroso e pai da mentira quer trazer nos seus lábios uma verdade. Irmãos, uma verdade nos lábios de um mentiroso perde toda credibilidade. Toda credibilidade. Por isso, qual foi a reação de Jesus? Cala-te e sai desse homem. Cala-te e sai desse homem. Então Jesus não permitiu, Jesus tirou a palavra dos lábios dele. Porque quem é mentiroso e de repente vai falar a verdade, ninguém vai acreditar nessa verdade. Viu o engano de Satanás? Viu o engano? Mas Paulo também viveu um momento como este, não é? Lá em Atos 16, quando ele vai orar, a hora da oração, Paulo se dedica à oração, e aí uma jovem possessa de espírito de adivinhação, o tempo todo está seguindo Paulo, e o tempo todo vai clamando, dizendo, estes homens são servos do Deus Altíssimo, e vos anuncio o caminho da salvação. Demônios, demônios. Aí, mas aquilo perturbou o coração de Paulo. Queridos,
Essas pessoas que não têm compromisso com a verdade, que não têm a verdade encarnada na alma, que não têm paixão pela verdade, traz inquietação na alma, até quando eles, de repente, proferem uma verdade. E aí Paulo diz assim, indignado, voltou-se e disse ao Espírito, em nome de Jesus Cristo eu te ordeno, retira-te dela. E o demônio, na mesma hora, saiu. Meus queridos, a mentira não pode prevalecer debaixo da unção de Deus. A mentira não pode prevalecer na igreja. A mentira não pode prevalecer no corpo de Cristo. A falsidade não pode permanecer. Porque o corpo de Cristo tem compromisso com a verdade. Jesus disse, eu sou a verdade. Eu sou a verdade. Ananias e Safira é um exemplo claro em Atos dos Apóstolos. O que aconteceu com Ananias e Safira? Olha aí, quando ele vê aquele movimento de liberalidade dentro da igreja, o povo vendendo tudo que tinha e trazendo e depositando aos pés dos apóstolos, ele procurou a esposa e disse, nós temos propriedade, nós temos um patrimônio, o que a gente vai fazer? Vamos ficar aqui de braço cruzado? E eles tiveram uma péssima ideia. Vender o patrimônio, esconder a metade e dar a metade em nome de 100%. Queridos, foi a pior coisa que Ananias fez. A pior coisa que Safira fez. Esconder a verdade e trazer a mentira para o altar de Deus. O altar de Deus não tem comunhão com a mentira. E quando eles chegaram com aquela oferta toda, aquela soma toda de dinheiro, Pedro olhou para ele e disse, por que Satanás encheu o teu coração para que mentisse a Deus? Não mentisse aos homens, mas mentisses a Deus, mentisses ao Espírito Santo. E eles foram fulminados. Pelo menos didaticamente, nós temos uma bela lição, bela mas dura, né? Dura, mas bela ao mesmo tempo, de que Deus não tolera espírito da mentira, o espírito da falsidade. Sabe, queridos, por que a gente tem um compromisso com a verdade? Primeiro, porque nós entregamos a nossa vida para quem é a expressão da verdade. Jesus disse, eu sou a verdade. E segundo, porque não adianta. Nada passa despercebido aos olhos inquiridores de Deus. Muito bem, qual era o problema lá no tempo de João? É que eles negavam a encarnação de Cristo. Eles achavam que Jesus não tinha um corpo real, porque esse corpo é matéria, o pecado habita no corpo, habita na matéria, então o corpo de Jesus não era real. Estava negando o quê? A encarnação de Jesus. Então, se Jesus não encarnou, então ele também não morreu, tudo é vão. Tudo é vão. Por isso, vem o apelo do apóstolo João. Vamos permanecer nos ensinos que ouvimos desde o princípio. Parem de ficar correndo atrás de novidades. Porque a nossa comunhão, queridos, é acima de tudo com Deus. Paulo usa muito uma expressão em Cristo, em Cristo, em Cristo. O que significa isso, queridos? A comunhão nossa com Jesus. Em Cristo é dentro dele. Significa que nós estamos dentro de Jesus e temos comunhão com ele. Paulo usa essa expressão 164 vezes. É um bom número. Muito bem. E o que nós temos no versículo 25? Uma gloriosa promessa de Deus. Aí promessa é bom, tá? Temos tantas promessas de Deus na vida. Deus cuida de nós. E aqui o versículo 25 diz assim, e esta é a promessa que ele nos fez. Qual é a promessa que Deus nos fez aqui no versículo 25, queridos? É a melhor de todas as promessas, porque diz assim, a vida eterna.
A vida eterna, queridos, é a maior promessa de Deus na nossa vida. Eu sei que a Bíblia é cheia de promessas. Alguém diz que tem mais de 7.000 promessas na Bíblia. E a maioria dessas promessas são promessas de Deus para nós, na nossa caminhada por este mundo. Mas olha, irmãos, não adiantaria nada, seria uma ilusão, seria uma farsa a gente ter tantas coisas na vida, tantas conquistas nessa vida e de repente tudo aqui acaba, você parte para outra e chega lá e não tem nada. Então a principal promessa de Deus para nós é a vida eterna em Cristo Jesus, que é o perdão dos pecados, a purificação do coração, a unção de Deus sobre nós, a presença do Espírito Santo na nossa vida, Deus nos cercando com seu amor e com a sua graça. Vida eterna, o nosso nome escrito no livro da vida, certeza total da nossa salvação. Esta é a promessa que Ele nos fez. A salvação, queridos, um patrimônio nosso, é uma conquista que Cristo fez na cruz. A salvação é um direito nosso, um direito daqueles que creem, que entregaram as suas vidas para Cristo Jesus. Esse é o principal tema da Bíblia. Não é salvação aqui hoje, não. É salvação eterna. Vamos receber um corpo novo, teremos uma eternidade em que não podemos nem de longe imaginar que eternidade é essa. Que os olhos não viram, o que o ouvido não ouviu e não subiu ao coração do homem, é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Qual foi a palavra de Paulo lá em Tito? Capítulo 1. Na esperança da vida eterna, a qual Deus, que não pode mentir, prometeu antes dos tempos eternos. João trabalha a salvação como uma promessa de Deus. E Paulo, escrevendo a Tito, diz, olha, essa promessa vem antes dos tempos eternos. Essa promessa vem da eternidade passada. Jesus é a possibilidade de Deus cumprir essa promessa, quando Ele derramou seu sangue, selando essa nova aliança, selando este novo pacto de Deus conosco. Bom, nessas palavras finais aqui, dessa sessão, o que o nosso autor faz é voltar àquele tópico anterior, né? Quando ele afirma que a mentira não pode prevalecer contra a verdade. E o que é que ele faz aqui? Ele diz o seguinte: isto que vos acabo de escrever é acerca dos que procuram enganar. Quanto a vós outros, a unção que dele recebeste permanece em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine, mas como a unção vos ensina a respeito de todas as coisas, e é verdadeira e não é falsa, permanecei nele, como também ela vos ensinou. Então, meus queridos, o que João está dizendo aqui? Ele diz até uma coisa aqui, parece que perigosa, né? Quando ele vai falar assim, sobre o valor dessa unção de Deus, que nos dá discernimento, nos dá compreensão das coisas espirituais, aí ele solta um negócio que parece ser perigosa. Quando ele diz assim, não tendes necessidade de que ninguém vos ensine. É claro que a gente não vai pegar essa expressão aqui no seu sentido absoluto, não é? Seria até um absurdo dizer assim, olha, a igreja não precisa de ninguém para ensinar. Aqui é uma linguagem até sarcástica de João com respeito a esses falsos profetas. Vem cá, eles têm alguma coisa para ensinar? Você tem certeza que você tem alguma coisa para aprender com eles? Então, nesse sentido, vocês não precisam de nenhum mestre lá de fora que não tem compromisso com a verdade. É nesse sentido. É nesse sentido. Porque dentro da igreja
Jesus, lá em Efésios, diz que colocou uns como mestres, que a missão deles é ensinar. E eles sabem ensinar, não é? Eles conseguem ver na palavra o que normalmente a gente não consegue ver. Você lê um texto 5, 10 vezes, chega o mestre e arranca do texto coisa que nunca passou pela nossa imaginação. E nós louvamos a Deus por todos aqueles com capacidade para ensinar dentro da igreja. Então não é nesse sentido absoluto que nós vamos tomar essa palavra. Isso seria realmente um absurdo muito grande, não é verdade? E nós precisamos sim de pessoas que nos conduzam às veredas, aos ensinamentos da palavra de Deus. E que riqueza inesgotável tem esses ensinamentos. Mas não basta, queridos, a sabedoria dos homens. Nós precisamos ter essa capacidade de enxergar as coisas espiritualmente, e só a unção de Deus é capaz de fazer isso, né? Agora, com respeito a essas novidades que esses falsos mestres, esses falsos profetas estão ensinando, realmente nós não precisamos disso. Por quê? Porque a mensagem do Evangelho é completa. Não precisa de novidades. Não precisa de alguém para vir aqui. Não, aqui está faltando alguma coisa e eu vou complementar o que está faltando. Meus queridos, a palavra de Deus é relevante. Não precisa do toque de ninguém. Ela alcança tanto as grandes coisas como as pequenas. Ela fala acerca de coisas agradáveis a nós e fala também sobre coisas desagradáveis a nós. A palavra de Deus, como ensinamento completo, ela fala sobre riqueza e fala sobre pobreza. Fala acerca de saúde e fala acerca dos sofrimentos, esses propósitos de Deus. Fala sobre a vida e fala sobre a morte. A palavra de Deus abrange tudo o que a gente precisa na vida. E ela também mostra todas as relações que Deus tem com este mundo. Todas as relações. Desde as guerras e as extravagâncias das guerras, até o cuidado de Deus com o infante, que não pode se proteger por si mesmo. A Bíblia fala de terremotos a formigas. A Bíblia fala de nébulas flamejantes nos céus, a micróbios que infestam uma ferida aberta. A Bíblia fala sobre tudo. E a única coisa que a gente precisa é dela como palavra revelada de Deus. Qual é a nossa grande confissão de fé? Que nós cremos na Bíblia como palavra infalível de Deus. Então essa é a nossa confissão de fé e a gente tem que estar firmado nela sem que precisa colocar qualquer novidade. Para encerrar aqui a nossa fala, queridos, esse é um cenário que a gente precisa ter muito cuidado com ele quando se fala sobre ensinamento das Escrituras Sagradas, ou até mesmo a simples pregação. Por quê? Nós estamos vivendo num momento em que as pessoas valorizam muito o emocionalismo, o sentimentalismo. A Bíblia fica de lado. Hoje a pregação é mais como na direção de uma autoajuda do que firmeza da fé na palavra simples e pura de Deus. A Bíblia foi tirada, está sendo tirada do púlpito. Há muita coisa acontecendo nas igrejas que é uma extravagância. Jesus está voltando. Você tem Bíblia? Firme-se nesses ensinamentos sagrados, que você tenha discernimento e saiba a forma que Deus fala, o que é verdade e o que deixa de ser verdade nas Escrituras Sagradas. Não basta a gente ir numa igreja evangélica hoje, queridos, e engolir tudo que se ouve. Pode ser até na minha igreja. Tá?
pregando todo aquele entusiasmo, aquela emoção, saber se esse pregador está trazendo coisas do seu próprio coração, da sua alma, da sua criatividade, ou se realmente ele está pregando a pura e verdadeira palavra de Deus. Que Deus te abençoe, que o Senhor te ilumine, te dê compreensão, entendimento, e você se firme na verdade, a verdade desde o princípio, sem procurar novidade da vida, mesmo porque existe uma distância muito grande entre verdade e entre mentira, e nós não temos comunhão com a mentira, nós temos comunhão com a verdade. Ficamos por aqui, próxima sexta-feira estaremos de volta, se Deus nos permitir. Um grande abraço, fique na paz gloriosa do Senhor Jesus.